Olá pessoal, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmãozinho, meu irmãozinho de fé, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, é um entusiasta, assim como eu sou da palavra de Deus. Nessa noite eu quero falar sobre um assunto polêmico aí, e um tanto quanto meio que, não é confusa a palavra exata, mas é bem discutido esse assunto. É sobre profeta, sobre profecia e sobre revelação. Existem ainda essas coisas, Edinaldo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu espero que você fique comigo até o final, sendo hoje dia 16 de maio de 2021, segunda-feira, tá? Estou fazendo esse vídeo. Não sei se vou conseguir fazê-lo todo, porque é complexo o assunto e eu posso demorar um pouco, tá bom? Mas se eu não conseguir fazer nos 20 minutos que eu tenho para fazer por conta da conversão do vídeo aqui, eu faço em outro vídeo, no domingo. Hoje é segunda, no domingo eu faço o restante desse vídeo, tá? Ainda que eu faça em uma, duas ou três sessões, mas eu termino aí esse assunto que é um pouco polêmico, mas é interessante, é bom as pessoas, você que serve a Deus principalmente, tá novo na fé, começando agora, é bom você se envolver aí com esses assuntos, para que você não venha ser até mesmo enganado dentro da igreja onde você está. E depois, mais para frente, até na sequência, talvez, eu faça um vídeo falando acerca do falso profeta. Porque temos hoje muitos falsos profetas e você vai entender como identificar esses falsos profetas também. Profeta no original hebraico vem da Nabi, tá? No hebraico Nabi. E literalmente o profeta quer dizer ali um porta-voz de Deus. Alguém que recebe ali o recado de Deus e transmite para o povo. Isso acontecia muito no passado, tá? Por exemplo, lá no tempo de Samuel, o profeta Samuel, ele, como bem sabemos, nós que servimos a Deus, ele foi deixado ali no templo para o sacerdote Eli cuidar dele. Então ele cuidou dele ali um certo tempo, chegou a uma certa idade, Deus começou a falar com ele, ele não entendia nada, mas conseguia ouvir já a voz de Deus, porque Deus falava com ele na mente dele. Ele dormindo, Deus chamou uma, duas, três vezes, ele não entendeu, então depois ele entendeu que era Deus. Ele falou, quando chamar novamente, você fala isso aqui. Pois, mas eu não quero falar sobre isso. Já que eu falei de Samuel e tantos outros profetas. Ezequiel, o grande profeta ali, grande homem de Deus, né? Daniel, profeta. Jonas, então, nossa, Jonas foi um homem muito abençoado. Profecia, vamos lá. Por exemplo, Jonas, quando o filho de Amitai, quando Deus falou, Jonas, vai até Nínive e profetiza contra aquela cidade. Ele não usou o termo profetiza, mas ele usou o seguinte termo. Quer ver? Deixa eu olhar aqui na Bíblia rapidinho. Pessoal, aqui é tudo ao vivo, tá bom? Ao vivo não, eu vou gravar o vídeo, mas eu não vou fazer outro vídeo, vai ficar esse. Tá? Olha lá, vamos lá em Jonas 1 aqui. A palavra do Eterno veio a Jonas, ou Iona, como está no hebraico aqui, filho da Amitai, dizendo, levanta-te e vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela, ou seja, profetiza contra aquela cidade. Ou seja, pega o que eu estou te falando, ô Jonas, eu estou te falando, ó, vai até Nínive e fala isso. Então ele deu o recado a Nínive que ia ser destruído em tantos dias e foi reduzindo então assim a quantidade de dias. Pois bem, isso é profetizar, é ser um transmissor ali da voz de Deus, ser um porta-voz da voz de Deus. Chegar até aquela cidade, até aquela pessoa com o recado que Deus falou, vai, e ele foi. Pois bem, o povo ouviu, se arrependeu, e a profecia de que a destruição daquela cidade aconteceria, tal profecia foi revogada, foi cancelada. Depois aconteceu porque o povo voltou a fazer tudo errado de novo, mas é um assunto aí para outro vídeo, não seria para aqui agora, para não me estender mais ainda do que já estou me estendendo aqui. Preciso explicar para você algumas coisas para que você entenda. Então o profeta, ele profetizou contra a cidade de Nínive. Foi o recado que Deus falou, vai e profetiza. Então foi lançado sobre aquela cidade uma profecia de destruição. O profeta profetizou, o porta-voz de Deus avisou a cidade de Nínive, a saber, Jonas, e lançou sobre aquela cidade a profecia. Então, o povo tomou conhecimento daquela profecia que havia sido lançada sobre aquela cidade, se arrependeu, então Deus voltou atrás e não destruiu a cidade. Olha só que Deus maravilhoso que nós temos. Outra coisa, Daniel, teve profecia de Daniel também? Sim, só que com revelações.
já um pouco diferente, porque revelação e profecia, os dois, se você analisar, eles andam juntos em algumas partes. Se Deus falava na mente do profeta, por exemplo, ali, era uma revelação. Deus se revelava a ele e ele profetizava através da revelação de Deus para ele. Mas por que, Edinaldo, Deus não tinha diversos profetas? Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer um compromisso com Deus. Deus gostaria de ter dezenas de profetas, milhares de profetas que profetizassem. No dia de hoje, nós temos já o nosso livro aqui, nós temos, tanto eu tenho aqui a Torá formada pelos livros aqui da Torá, o livro da lei, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, que são livros da lei, tá bom? Que é a Torá. A minha Taná, tá? Ela é completa aqui, né? Ela é hebraica e português. Então nós temos todos aqui hoje para estudar. E tem profecias ainda que foram lançadas naquela época, que o profeta lançou, que até o dia de hoje não aconteceu, e que vai acontecer. Porque foram profecias de homem de Deus, recado de Deus para a nação, para os dias de hoje. Por exemplo, Joel 2:28 aí na tua Bíblia, tá? Na minha tá Joel 3, na minha Taná é Joel 3, fala o seguinte, vamos lá. E ocorrerá então que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ocorrerá, ou seja, isso é uma profecia. Você está entendendo? Com um nome diferente, mas isso é uma profecia. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Está profetizando que nos tempos, a saber, nos tempos depois do batismo com o Espírito Santo, de Atos 2, os filhos profetizariam, as filhas profetizariam, os homens profetizariam, nós não teríamos mais um profeta, e sim vários profetas. Então, os profetas não morreram, eles não acabaram. O único problema é que nós temos um livro revelado, que é a palavra de Deus, que está revelado, que está selado, mas nós temos um livro que ele não está selado. Qual, Edinaldo? Atos dos Apóstolos. Depois eu vou fazer um vídeo só acerca de Atos dos Apóstolos. Quem são apóstolos? São aqueles que procuram ser seguidores do Senhor Jesus. Eles são apóstolos, eles são discípulos do Senhor Jesus. Eles têm um discipulado, eles têm ali aulas com o Senhor Jesus através da própria Bíblia. Então o livro de Atos, ele não está selado. Atos dos Apóstolos, Atos dos discípulos, os nossos atos. Eu sei que muitas vezes nós temos atos vergonhosos que não convém nem mencionar e nem falar. Há uma série de vexames aí no meio evangélico, como as pessoas chamam, né? No meio dos crentes, como eu sou um crente em Cristo Jesus, e há muitos vexames no meio aí do povo de Deus, bem sabemos disso, mas sempre houve isso. Isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso é desde centenas de anos, houve esse tipo de coisa. Se você for comigo lá em Coríntios 14, vai falar muito acerca da igreja que estava um pouco bagunçada e Paulo estava tentando organizar a igreja. Ele falou muito acerca da profecia e daqui a pouco nós vamos lá para você entender um pouco mais. Mas agora, eu quero que você vá comigo lá em Deuteronômio 18:18. Quer ver se eu não me engano, é isso aqui. Deuteronômio 18:18, é isso mesmo. Ó. Profeta farei surgir do meio dos seus irmãos, como tu és, e porei as minhas palavras, aonde? Na sua boca, e lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então está falando, olha, você não precisa, se você ler o contexto aqui, dentro do capítulo inteiro, do versículo 1, do capítulo 18 inteiro, você vai entender. Deus falou, eu não quero que vocês procurem adivinhos. Vocês não têm que procurar encantador, nem adivinho, nem feiticeiro e nem ninguém. Você não tem que procurar o povo rebelde que não me serve, que não está nem aí para mim, que é corrupto. Em outras palavras, que serve ao meu inimigo, a Satanás. Eu vou levantar um profeta no meio de vocês que passe aquilo que eu quero que vocês ouçam e vocês obedeçam para serem felizes em sua vida. Então, quando Deus pegava aquele homem que se dedicava à obra de Deus, então Deus usava aquele homem para abençoar o povo, ou para repreender o povo, como assim ele fez muitas vezes. João, por exemplo, o livro de revelação de João. Se você não sabe, revelação é Apocalipse, que foi revelado a João. Tem profecias? Sim, é um livro repleto de profecias. Porém, temos que entender
que naquele livro havia algo diferente. Há algo diferente. Eu falo, no passado aconteceu algo diferente, aonde o anjo apareceu a ele, aonde ele viu o Senhor em um corpo glorificado. Aonde ele teve ali um arrebatamento em espírito. Ou seja, ele teve ali uma visão espiritual. Ele viu, é diferente de você ver ou de você ouvir. Visão é uma coisa, audição é outra coisa. E ali, sobre aquelas visões que ele teve em arrebatamento, né, ou em êxtase, não sei ao certo, em espírito, ele teve ali aquelas visões e ele escreveu aquelas visões que são profecias para o dia de hoje e para o dia de amanhã e depois. Ou seja, para ontem, hoje e futuro. Então, Revelação de João, o Apocalipse, é um livro que, na verdade, João, ele viu, ele teve uma visão, um dom de visão. Tá? Quando a Bíblia fala de dom de visão, que vai estar falando lá em Joel 2:28 na tua Bíblia, na minha tá lá, é Joel 3, você vê que essa visão que ele fala aqui, ó, revelações, os anciãos terão revelações e sonhos e visões ocorrerão em vossos jovens. Essa visão que ele fala não é visão de prosperar, não é visão de ter um carro, não é visão de ter uma casa. Pessoal, eu queria que você entendesse uma coisa. O nosso livro, a Bíblia Sagrada, ele é um livro espiritual. Quando está falando de visão, são visões, por exemplo, a saber a visão que João teve, lá em Patmos. É essa visão que ele está falando. Você pode não concordar comigo, mas pare e analisa. Nunca pegue a Bíblia Sagrada para colocá-la em um contexto ali, por exemplo, para as coisas desse mundo, para as regalias desse mundo, para o bem desse mundo, para você conquistar as coisas mundanas. Ela não tem esse objetivo. O objetivo principal da Bíblia é justamente para que você tenha uma vida com Deus. Para que, então, a promessa dele de que ele te levaria para um lugar melhor, moraria em um lugar melhor, como vai estar falando no livro de João ali, 14 em diante, vai estar falando acerca disso, é justamente para que você entenda que Deus não tem nada com essa terra. O negócio dele é com o céu, ele está preparando lugar para nós do céu, para que a gente vá morar com ele vai voltar outra vez, ele vai tomar a nós para ele mesmo, para onde ele estiver, nós também viéssemos estar. Ele não falou isso só para os discípulos, e sim para todos aqueles que se entregarem para ele. Ou seja, vale a pena o sacrifício, vale a pena a renúncia, vale a pena a gente negar certas coisas e não se voltar para as coisas desse mundo. Tudo isso passa, tudo isso é passageiro. Você passa, eu passo, né? Já estou passando, já estou com quase 50 já. Então, você vê, o tempo passa rápido. Nós não somos daqui. Estamos de passagem, mas de passagem para onde? Pois bem, é nós que trilhamos o nosso caminho. Não existe predestinação. Eu tenho até um vídeo aqui falando no YouTube sobre predestinação, onde John Calvino, ele vai falar acerca de predestinação, que Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu. Mas eu vou deixar aqui em cima, aqui uma coisa assim, o link sobre esse vídeo de predestinação, que eu vou te provar que não existe uma predestinação já fixa para as pessoas serem condenadas ao inferno. Porque se houvesse, então, o livre-arbítrio, então não existiria. Mas eu não vou falar sobre isso aqui, tudo bem? O vídeo que eu vou deixar aqui é justamente para que você assista depois, tá? Então, a profecia é justamente isso, é um recado de Deus para as pessoas. O livro foi selado, está aqui, hoje eu estou com a Taná, está aqui, ó, cheio de profecias que ainda não aconteceu, tá bom? Eu estou com o Novo Testamento, também tem muitas profecias, tá? Temos Atos dos Apóstolos que ainda não acabou até o dia de hoje, mas ainda tem profecias dos homens de Deus de hoje. Paulo, lá em Coríntios 14, ele vai estar falando acerca disso. Vamos para lá um pouco, quer ver? Vamos lá, peraí, deixa eu abrir a Bíblia aqui no meu computador. Vamos lá, ó, Coríntios, por exemplo, Coríntios 14 aqui no 5 vai falar o seguinte, Paulo dizendo para a igreja, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? O que profetiza é maior
do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Essa língua aqui que Paulo fala, por exemplo, ela pode ser uma língua profética, com profecias para a igreja. Se o camarada, ele também revela, ele tem o dom de revelar, de falar e revelar e discernir aquilo que ele falou, amém? Ou se tem alguém na igreja que consiga discernir, por exemplo, porque há o dom de revelação, né, o dom de línguas, e o intérprete de línguas. Essa língua ela pode ser codificada a língua dos anjos, como pode ser uma língua terrena, a qual Deus derramou lá em Atos 2, tanto a codificada como a terrena para a propagação do evangelho. Aí, mais adiante, deixa eu pular aqui, mais adiante lá no 14 vai falar o seguinte, vai explicar, porque se eu orar em língua desconhecida, seja codificada ou terrena, no caso, né, o meu espírito ele ora bem, ou seja, codificada, mas o meu entendimento fica sem fruto. Você está entendendo? No 22, de sorte que as línguas são um sinal para os fiéis. As línguas são uns sinais para os fiéis, tá bom? Eu não vou explicar muito sobre o que ele está falando aqui, porque vai demorar muito, tá? Quem sabe em um outro vídeo. Mas para os fiéis, a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Ele está falando o seguinte, olha, a profecia, ela é um sinal para o fiel e não para o infiel. Paulo está dizendo, como eu posso profetizar sobre a vida de alguém, por exemplo, transmitir um recado de Deus, por exemplo, de uma bênção para a vida de um infiel, se ele é infiel? O que Deus fazia no passado quando profetizava sobre a vida do infiel, estou falando do povo dele, tá? Não que todo mundo não seja criatura de Deus, estou falando daquele povo que era separado porque queriam servir a Deus e serviam a Deus, mas o povo estava no pecado. O que é que Deus fazia com o profeta? Ou o profeta, vai lá e fala isso, se não se consertar, vai morrer, vai perecer, o inimigo vai tomar posse, o inimigo vai destruir, o inimigo vai derrotar e vai saquear, vai roubar tudo que vocês têm. O povo se consertava e Deus guardava e protegia. Quantas não foram as guerras que o povo de Deus não moveu sequer a mão para vencer? Deus venceu ali sozinho, tá? Então, a profecia, aí ele vai falar ainda, porque a profecia, se chega alguém na igreja que é indulto ou infiel e vê eu profetizando, por exemplo, sobre a vida de vocês, e ele entra na igreja e eu começo a profetizar e falo aquilo que está no coração dele, o que é? Revelação. Ó, a revelação e a profecia junto. Ele revelou o que está no coração do José, que está acabando de entrar na igreja. Um exemplo aqui, um nome fictício. Que acabou de entrar na igreja. José, Manuel, João Paulo, não sei. E a profecia veio, o recado de Deus, direto naquela pessoa. Então a pessoa entendeu, nossa, está falando comigo. Isso é uma revelação direto de Deus. E essa revelação ela não acontece sempre na palavra de Deus, não. Porque a gente pega um texto aí na hora de fazer o culto e dar a palavra, ou o sermão, como alguém quiser chamar, a gente começa a pregar a palavra, mas a gente pede direção a Deus, do Espírito Santo, para que ele fale com a gente. Então, Deus começa a falar com o pregador, Deus começa a falar com o servo dele ali, e começa a falar com as pessoas. Segredo que só aquela pessoa sabia que ela tinha aquele problema. Então, isso é revelação no Espírito. Deus revelou aquele cidadão que estava ali no altar, ou que estivesse no átrio, na parte de baixo, mas estava ali pregando a palavra de Deus, e Deus revelou a ele, confiou a ele aquela missão de falar o segredo oculto daquela pessoa. E mediante isso, a profecia já é lançada de imediato, de que quando aquela pessoa consertar tudo aquilo, ela vai ser livre, vai ser abençoada, vai sair aquela doença, a profecia já de cura já vem, de libertação já vem, mediante aquela obediência daquela pessoa. E a pessoa entendeu o que é com ela, então ali há uma entrega, a pessoa se arrepende, a pessoa se derrama na igreja, como você vê muitas vezes, seja na televisão, diretamente no culto, pessoas se derramando, chorando, porque o pastor, não, o Espírito que habita no pastor falou através dela. Isso não estava na palavra. É por isso que eu falei anteriormente que Atos dos Apóstolos não acabou. Daniel está selado.
Ezequiel está selado, Jonas está selado, e tantos outros profetas estão selados, e vários profetas estão selados nos seus livros. Mas quando você chega em Atos dos Apóstolos, não está selado. Ele continua, ele prossegue, com muitas coisas indesejáveis, né? Como no passado também, por exemplo, ali Timóteo, carta 1 e 2, ele fala muito acerca da igreja que está com um problema seríssimo, né? Se você for ler lá, você vai entender, tá bom? Mas vai ter que ficar para depois, pessoal. Já tenho 20 minutos, eu vou ter que parar. E eu espero que você, domingo, a gente fale um pouco mais acerca de profecia, revelação. Aí já vou entrar no seguinte assunto ali, no dom de visão, que é justamente a visão que Paulo teve lá em Patmos, na ilha. Paulo não, desculpa, João, tá? Desculpa aí, tá voltando aí. Que ele teve lá na ilha, lá, ele teve ali. E não só ele, outras pessoas também tiveram visões, tá? Por exemplo, quando Paulo ele ficou cego ali, houve uma revelação também por parte de Deus, Ananias, se revelou a Ananias. Mas vamos deixar os 21 minutos, eu tenho que parar, tá bom? Domingo estaremos aí de manhã com mais um vídeo no canal Falando com Deus, tá bom? Espero que você me acompanhe domingo para terminarmos esse assunto aqui tão interessante, tão polêmico. Que Deus abençoe a sua vida e até, no caso aqui desse vídeo, até domingo. Quinta-feira terei live lá no Facebook. Se você quiser me acompanhar, manda um convite para mim no Facebook, tá bom? Você vai me encontrar lá, acho que Edinaldo de Souza Falando com Deus, uma coisa assim, tá?